O ano está chegando ao fim e nós temos mais 3 capítulos de Blue Lock. Então eu quero comentar um pouco sobre essa finalização de ano da obra. O que eu espero, o que a gente pode ter e expectativas também para o começo do ano que vem. Os primeiros capítulos, onde o jogo da França contra o Japão vai se iniciar. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu já quero a opinião de vocês aí. O que vocês querem para esse final de ano? Eu vou primeiro mostrar uma imagem aqui para vocês, para a gente entender até onde vai Blue Lock esse ano, até qual capítulo que nós teremos esse ano, para depois a gente conversar sobre as nossas, ou pelo menos a minha expectativa e as suas aí, vocês deixam nos comentários, beleza? Vou mudar de tela aqui rapidinho, já volto com vocês. Eu tenho essa imagem aqui, beleza, rapaziada? Imagem que eu mandei lá no grupo de membros do WhatsApp, então se você quer entrar, se liga aí na descrição, porque tem o link certinho para vocês se associarem ao canal. Nós temos esse capítulo aqui, o 327 parte 1, já lançado, no caso dia 25, né, porque aqui é um dia a menos pra gente, porque aqui é o oficial no Japão, é o tempo oficial no Japão, beleza? O próximo vai ser dia 3 de dezembro, no caso pra gente dia 2 de dezembro, terça-feira que vem, que é a parte 2 do Birdcage, que eu acredito que vai ser ainda um pouco focado no spin-off Nagi, beleza? E agora nós temos o capítulo 328, que nós não temos título, mas vai ser na outra semana. Então, além da outra semana, nós teremos mais uma semana com capítulo e nós teremos uma pausa total na revista. Eu achei essa pausa meio estranha, por quê? Porque dia 24 vai ter capítulo. Só que dia 24 é véspera de Natal. Eu achei bem estranha essa pausa, poderia ser o contrário, né? Mas aí eu já não entendo muito bem. E nós teremos, fora isso, no ano novo, a pausa também. Porque no dia 23, no caso, né? Dia 24 para eles, 329, que é um capítulo ainda sem título. E aí pausa e é só no outro ano, o 330, no dia 7 de janeiro. E no 331 começa o volume 8. Aqui é interessante porque o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos ter, talvez, esse capítulo, o 328, vai ser focado ainda no Side B. Nós teremos 3 capítulos, então, focados no Side B. E o 329 e o 330 vai ser uma transição do jogo da França e Inglaterra. Talvez a gente tenha um pouquinho ali do que esperar desse confronto. A gente pode ver um pouco mais. E aqui no 331, dia 14 de janeiro, é onde começa o jogo França e Japão, que é o início de um volume. Então eu acho que vai ficar interessante essa divisão. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez nós tenhamos um ano inteiro de França e Japão, ou nós tenhamos o primeiro semestre inteiro de França e Japão e o segundo semestre inteiro de Inglaterra e Japão. Só que uma coisa que eu queria ver antes desse jogo França e Japão é a França jogando contra a Inglaterra. Não necessariamente para ver só a França, mas a Inglaterra também. Na live de segunda-feira, essa semana, foi comentado justamente isso. Nós não vimos a Inglaterra ainda. Nós vimos a França treinando e com isso a gente já conseguiu ver ali talvez um pilar para esse time francês, que são os 2 New Gens mais o Charles, mas a gente não viu nada sobre a Inglaterra. A gente tem a dúvida até se o Ag ele é inglês, porque ele joga no Manchester City, né, no Manshine. Só que a gente tem essa dúvida, se de fato ele é inglês mesmo para atuar na seleção inglesa, ou se ele é naturalizado, ou enfim. Mas de qualquer forma, a gente fica nessa expectativa, porque agora que o Loki foi adicionado como sendo o New Gen, sem antes ter aparecido como sendo o New Gen, a gente fica nessa dúvida também se o Ag ele pode ser ou não o New Gen. Não acho que ele tenha a pegada de um New Gen, as auras de New Gen, mas sim pode ser um New Gen que talvez se destaque com outras características, outras credenciais, mas isso aí é papo para outro vídeo, então a gente precisa esperar um pouco para ver essa Inglaterra. E eu ficaria bem chateado de só ver a Inglaterra contra o Japão. Certamente a gente pode ver um pouco da Inglaterra contra a Nigéria, que é o próximo jogo aí dos nigerianos. A gente pode talvez ter um pouquinho da Inglaterra sendo apresentada, afinal é o time que vai enfrentar o Japão na última rodada, então a França só foi apresentada antes de enfrentar o Japão, a Inglaterra também pode ser apresentada só antes de enfrentar o Japão. Outro detalhe que eu quero só comentar um pouco ainda esse ano, que eu falo um pouco sobre o terceiro capítulo focado ali no Side B, né? Nós teremos os 327, né? Os dois 327, e nós teremos talvez o 328. Eu queria muito pra gente ver um pouquinho mais da dinâmica do Side B, no sentido de, tipo assim, os destaques.
Porque uma coisa que eu tava apontando e eu queria muito que acontecesse é que o Side B fosse mais simples. Só que talvez o Kaneshiro tenha me surpreendido de forma positiva, tá? Não estou reclamando do Side B ser um pouquinho mais complexo. Complexo em que sentido? Nós temos jogadores interessantes voltando. Okawa, o Reiji Hiragi, Himizu Aiki, o próprio Kira, o Nagi aparecendo, obviamente, esse maluco novo aí da Holanda, que é um japonês que atua na Holanda. A gente tem jogadores antigos do Blue Lock voltando, e isso certamente não facilita a vida do Nagi Seishiro, a vida do Kira, para eles voltarem pro Blue Lock. Não facilita, dificulta, e é aí que tá a surpresa positiva. O Kaneshiro, quando ele apresenta o Side B ali, através do Buratsuta, naquele capítulo antes de começar o jogo da Nigéria, ele mostra aquele tablet, no caso o Kaneshiro Buratsuta, né? O Buratsuta, ele mostra aquele tablet onde tem o Kira e um monte de idiota, rapaziada. Eu cansei de falar isso aqui. E o que a gente pensou é, beleza, então vai ser Nagi, Kira e mais um monte de bagre. Só que não é bem assim. Nós temos Nagi, Kira, esse jogador novo aí que foi apresentado com um mínimo de destaque, e um destaque até estranho na minha visão, e jogadores que a gente já conhece, como Reiji Hiragi, que é um bom jogador, não acho nada demais, mas é bom jogador. Nós temos um dos irmãos Onima, que é o que foi eliminado lá no começo. Nós temos o Nishioka, que tem toda a expectativa por conta da alcunha dele de mestre de Aomori. Ou seja, nós temos jogadores que o Kaneshiro, se ele quiser dar destaque, ele tem ali uma base para dar destaque. Porque no spin-off nós vimos como o Reiji Hiragi é bom, nós vimos como o Himizu Aiki, ele tem ali suas características, suas credenciais que dão trabalho ali para jogadores. Inclusive o Himizu Aiki, ele apareceu e se destacou na partida contra o time do Nagi, que foi a partida onde o Nagi chamou Kiora pro time dele. O Himizu Aiki, ele ganhou destaque fazendo até gol naquele jogo. Ou seja, eu peço mais um capítulo pro Side B, nem que seja um capítulo médio ali, tipo metade do capítulo do Side B, a outra metade talvez para outros focos, para justamente ver de fato esses destaques e até mesmo ver como é que vai funcionar. Porque o próprio Kira, ele fala que o que o Buratsuta tá fazendo é uma cópia do Blue Lock. E de fato, até então, nós estamos vendo uma cópia do Blue Lock. Uma cópia do que o Ego fez. A questão é, será que a dinâmica, a essência dessas atividades que o Buratsuta tá fazendo vão ser as mesmas? Aí é outros 500, porque essa sala que eles estão é a mesma sala que o Kira tava quando foi eliminado. Aquela sala ali da grande área, né? Pra ter aquela prova ali dos 2 minutos, que é o tempo que o jogador fica com a bola durante um jogo de 90, tudo mais. Aquilo foi representado dentro dessa sala. Pode ser até a mesma, diga-se de passagem, tá? Porque eu acho que eles estão dentro ali daquelas instalações do Blue Lock que o Ego, ele tem ali, construiu para fazer esse projeto, beleza? Então essas são as minhas expectativas para o final de ano de Blue Lock. É um vídeo mais curtinho aqui, só para trocar ideia, e eu quero saber as expectativas de vocês. Comenta aí, fim de ano e suas expectativas para o final deste ano e o começo do ano que vem. Querem ver a Inglaterra antes do jogo contra a França ou querem ver a Inglaterra só lá quando for enfrentar o Japão? E o que vocês acham de ano que vem? Nós teremos no primeiro semestre o jogo contra a França e no segundo semestre o jogo da Inglaterra. Eu faria esse acordo. E você? Faria esse acordo? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Comenta aí, tamo junto e é nóis. Fui!